Hello Maker, tudo bem com você? Eu sou o Nelson e seja bem-vindo ao canal TI de Plantão. Aqui a gente tem cursos e videoaulas de TI, programação e entre outros. E nesse curso que a gente está fazendo aqui agora é sobre como fazer um programa em Java. Então desde já eu peço o seu like, você pode deixar o seu like aí para poder ajudar no crescimento do canal. O YouTube entende que esse vídeo é bom, esse conteúdo é bom e pode passar para outras pessoas. Também não esquece de se inscrever, tem um botão vermelho aqui, ó, igual a esse aqui, ou só com o nome inscreva-se. Se você tiver no celular, só minimizar a tela, deixar o celular em pé e clicar em inscreva-se. E também segue a gente nas redes sociais. A única rede social que eu estou utilizando por enquanto é essa aqui, ó, o Instagram, Nelson Anjos OFC. Então você pode seguir a gente lá e tá por dentro de todos os conteúdos que a gente posta lá. Tem muito meme também, tem muitas coisas que a gente posta lá para você. Bom, dando continuidade à nossa aula, a gente vai precisar fazer algumas modificações para poder fazer o que a gente vai fazer aqui agora, que é no caso que ao criar o controller dos nossos produtos e fazer com que a nossa interface gráfica receba os dados do banco de dados. Isso foi coisa que a gente já aprendeu nas aulas passadas. Quem não está assistindo e acompanhando o curso, você pode clicar aqui, um cardzinho que vai estar aqui em cima e vai ter uma playlist completa de todo o curso. E você pode acompanhar passo a passo do que a gente já fez e o que a gente vai continuar fazendo. Bom, a gente já pegou lá os dados do banco de dados, já apresentou aqui na tela e nesse momento nós vamos poder colocar dentro da nossa interface gráfica, pegar todo aquele conteúdo que a gente fez na DAO e na nossa interface gráfica e juntar tudo isso. Então é através do controller que a gente vai fazer isso, utilizando o padrão MVC, que é Model View Controller. O mesmo padrão diz o seguinte, que o model você vai colocar o seu objeto, o modelo do seu objeto, onde vai estar todos os dados do seu objeto e todos os métodos getSet para poder acessar esses atributos. Já no View, a gente vai só colocar a interface gráfica e todas as atribuições dessa interface gráfica, os botões e etc, as labels, os textos e tudo mais. E no controller é onde a gente vai fazer toda a nossa regra de negócio, onde a gente vai colocar o modo de salvar, atualizar e etc. Quando os eventos que vão ser criados para utilizar o botão. Antes de mais nada, a gente vai fazer uma modificação, porque a gente está utilizando esse método getPreço aqui, só mesmo para poder fazer uma amostra, né, para mostrar os dados ali na tela. E agora eu vou apresentar para vocês o método set. Então a gente vai substituir o método get pelo nome set, entendeu? Em vez de ser get, a gente vai colocar set. Então a gente vai colocar aqui set preço. E ele não vai ter retorno, ele vai ser void, não vai ter retorno nenhum. E a gente vai colocar aqui, criar um outro método public, abstract também. Esse vai ter retorno, que vai ser o get preço. Deixa eu lembrar, ele estava como double, get preço, que não vai receber nenhum parâmetro. O get é para você mostrar, ou você pegar o atributo que está privado e dar acesso a ele em outras classes. O método set é para você inserir um valor dentro desse atributo. Agora a gente vai ver que produto líquido e sólido está com erro. Produto líquido está com erro porque getPreço não tem mais parâmetro, ele só tem retorno. E agora esse doble valor calculado, a gente não vai deixar ele aqui como um atributo local. A gente vai colocar ele aqui em cima como um global dentro dessa classe. E vamos colocar um private. A partir de agora ele vai ser assim. E aqui a gente apaga o double. Pronto. Onde na verdade ele só vai retornar o valor para a gente, pelo fato dele ser privado aqui. E agora a gente precisa colocar o nosso set aqui dentro. Arroba override public void set preço. E ele recebe um parâmetro que é double, valor original. E o que é que ele faz? Ele vai pegar, no caso, o valor calculado, vai fazer ele receber valor original mais valor original vezes 0,30, que é os 30%. A partir de agora, eu separei os métodos get e os métodos set. Vou ter que vou salvar aqui, vou pegar esses métodos aqui, vou copiar até o set preço e vou colar lá em produto sólido. Na verdade, em produto líquido é 10%. Em produto sólido, que é o 30%. Vou apagar o get preço todo aqui e vou colar esse get set preço aqui. E vou também copiar daqui o nosso atributo e deixar ele global aqui. E aqui eu deixo os 30%.
Fiz a mesma coisa que eu fiz em produto líquido. Outra modificação que a gente vai precisar também fazer é no produto DAO. Para poder fazer a leitura, né, a gente vai precisar fazer o seguinte. Vamos precisar retornar uma lista do READ para a gente utilizar lá no nosso controller. Então, ele não vai ser mais void, certo? Em produto DAO. Ele vai retornar um ArrayList. Ele vai dar um erro porque ele vai precisar que importe o ArrayList e também que retorne esse ArrayList. A gente vai criar aqui agora uma lista, um ArrayList de produto, do nosso modelo produto, nosso model. Vai se chamar lista de produtos. A gente pode também já instanciar aqui new ArrayList. A gente precisa importar o produto do lado do nosso model. Agora a gente vai fazer, lembra que a gente tinha colocado um while aqui para ele imprimir o ID, o nome e o preço? Agora a gente vai adicionar os valores dentro da nossa lista de produtos aqui no nosso DAO, para depois a gente jogar lá no controller. Então a gente vai apagar tudo isso aqui. A forma de pegar os dados lá no banco é dessa mesma forma aqui. Aqui ele já está pegando os dados lá com result set, nosso resultado. Enquanto houver resultado próximo, a gente vai fazer o seguinte: em vez de imprimir na tela, a gente vai colocar dentro da nossa lista de produtos. Então, lista de produtos, Ctrl espaço, ponto .add. Na verdade, a gente tem que criar primeiro o nosso produto. Produto, a gente vai colocar aqui produto, do tipo produto. E ele vai iniciar como nulo. Aí aqui a gente precisa determinar porque a gente precisa criar de duas formas, ou produto sólido ou produto líquido. Então a gente precisa colocar uma condição aqui. Se quando ele buscar o resultado lá na nossa tabela .get string, se o resultado .get string tipo que a gente colocou lá na nossa tabela .equals for sólido, então esse equals aqui é o mesmo que você fazer o seguinte, é o mesmo que você colocar um igual aqui dessa forma. Então o equals é um método que faz a comparação entre dois objetos, que no caso um string é na verdade um tipo de objeto, né? Um tipo dentro do Java. Então quando você coloca o equals você está fazendo isso, comparando um com o outro. Então se o resultado que vai vir aqui de lá do banco de dados for sólido, for um string sólido, então a gente vai criar o quê? Um produto sólido. Então produto recebe new produto, deixa ele rodar um pouquinho, produto sólido. Ele já importou aqui para a gente, quando eu dou Ctrl espaço, ele importou aqui, produto sólido. Ctrl espaço de novo, ele já me dá os atributos que precisam ser necessários. Então a gente pediu o ID, certo? E que vai ser o que? Vai ser resultado.get int da coluna ID. Posso colocar aqui embaixo, que é concatenação, fica melhor para a gente ver os nossos conteúdos, para não ficar tudo muito junto. Resultado.getIntID. Aqui embaixo eu vou colocar resultado.getString. Vai ser uma string, o nome, é isso que vem do produto, nome e depois a medida. E depois resultado.getString medida. Isso tudo eu já expliquei na videoaula de DAO. A gente estava falando sobre o DAO. Dei um erro aqui. String compatível. Desculpa, é do tipo float. Não é getString, é float. Agora a gente também precisa colocar o nosso preço. Então, produto.set preço. Aqui é resultado.getDouble, que é double, né? Nosso preço. Eu vou buscar na tabela preço. E aqui eu vou dizer, se não, vou garantir que seja produto líquido. Vou copiar e colar aqui, vou mudar aqui para líquido. Então eu disse o que? Se for produto sólido, faça isso. Se não, se o resultado do tipo for um produto líquido, ele vai agora criar um produto líquido. Então eu vou copiar esse escopo aqui para a gente adiantar a aula, para o vídeo não ficar muito grande. Então a gente copia o escopo aqui, Ctrl C, e aqui embaixo a gente dá um Ctrl V. Em vez de colocar produto sólido, a gente coloca produto líquido. Então ele vai pedir para importar aqui. Repare que é a mesma coisa que aqui em cima, só que um é produto sólido e o outro é produto líquido. Essa é uma das facilidades de você utilizar o orientado a objeto, o polimorfismo, onde você pode reutilizar o seu objeto em diversas partes do seu código. E aqui agora eu preciso adicionar esse produto fora do meu if else. Depois que eu crio um novo produto, instancio um novo produto,
eu preciso adicionar ele na minha lista. Então eu boto aqui dentro do while, fora é dentro do while, a demarcação, vou botar aqui lista de Ctrl espaço produtos.add produto, ponto e vírgula. E aqui por último, depois que eu fecho a conexão, eu dou um return lista de Ctrl espaço produtos. Eu agora criei a minha lista de produtos aqui dentro da minha classe produto DAO, né? Chamei um novo produto, criei um produto aqui, instanciei um novo produto sólido se vir de lá para cá sólido, ou se vir líquido, um produto líquido. Setei o preço, certo? Com o nosso método que a gente criou aqui, setPreço, e adicionei ele na lista de produtos, certo? Que eu criei aqui. E retornei depois essa lista de produtos aqui no nosso método Read, para eu ir aqui agora na classe Ctrl e fazer o que eu tenho que fazer. Após isso, a gente vai precisar fazer uma modificação lá no nossa View, nossos produtos View. A gente vai aqui em Produto View e a gente vai remover o que o NetBeans cria automaticamente para quando você utiliza framework de criação de interface gráfica dele. Então ele já cria para você um construtor, ele cria para você aqui os métodos que a gente criou aqui, ó, no nosso projeto. Essa função de arrastar e colar aqui, ó, a gente criou um texto, criou uma variável, criou variáveis para que criou a tabela, ele automaticamente já estava criando para a gente toda essa estrutura aqui, ó. Isso aqui é toda a estrutura dos seus componentes lá que você criou da interface gráfica, que são, na verdade, variáveis ou atributos, como a gente fala no Java, são os atributos. E aqui são todos os seus atributos, ó, tá vendo? Apagar BTN, que é um JButton, atualizar o botão atualizar, a nossa tabela, que é um JTable, tudo isso aqui foi criado automaticamente quando a gente selecionou e arrastou. Nesse momento a gente vai excluir essa parte aqui, ó, Public Static Void Main. Se você está acompanhando comigo a linha 199 ou a linha 200, você vai apagar esse método aqui, o método principal que já vem automaticamente dele. A gente não vai utilizar o método principal aqui, a gente vai utilizar o método principal de testes. Pronto. E aqui embaixo, a gente vai dar um espaço aqui e vai criar métodos get e set para a gente poder acessar esses atributos aqui de produtos view. Para a gente colocar lá, instanciar nova classe, a gente poder colocar ponto, get, produto view, através de métodos. Então a gente vai colocar aqui, botão direito, inserir código, os métodos getter, e aqui a gente vai selecionar o botão apagar, o botão atualizar, o nome, o peso, o preço, produtos, salvar e o tipo, que é a nossa combo box. Não vamos precisar selecionar os JLabels, que é aquela parte onde está lá escrito nome, etc., porque não é necessário, certo? A gente não vai fazer alteração nenhuma lá. Você vai fazer alteração nos botões, que vai adicionar os eventos, e nos campos de texto. Vamos clicar em gerar. Pronto, ele já gera para a gente aqui, ó, get nome, get peso, get preço, para a gente poder ter acesso a esses componentes aqui. Vamos salvar, Ctrl S, ou pode clicar no botão de salvar aqui. Vamos fechar o nosso produto view, a gente não vai mexer mais nele. E vamos aqui em Ctrl, deixa eu fechar essas abas aqui. Vamos agora em Ctrl, que é onde a gente vai colocar os nossos métodos controller. Clica com o botão direito, novo, a gente vai criar uma classe. O nome dessa classe vai ser produto, Ctrl, Enter. Vamos apagar os comentários desnecessários. Aqui a gente vai fazer duas coisas. Vamos instanciar um novo produtos view. A gente vai colocar aqui produtos, V, Ctrl espaço, ele já dá pra gente o view. A gente vai colocar aqui produto, vamos colocar o mesmo nome, view. Recebe novo produtos viewer, ponto e vírgula. A gente vai dizer que é protected, o acesso desse atributo. Agora aqui embaixo, a gente vai fazer com que o nosso produtos view, nossa parte da view, nossa interface gráfica, receba os dados lá do banco de dados. Mas antes, a gente vai fazer com que essa interface gráfica possa aparecer na tela. A gente vai criar um método aqui chamado, um método público, void, chamado show viewer, ou show janela. Vamos colocar o escopo dele e ele vai simplesmente fazer produtos view.setVisible true. Esse método setVisible aqui é para poder deixar o JFrame visível. Então a gente vai colocar um setVisible e se ele tiver false, ele deixa lá na memória, porém ele não mostra na tela. Mas se você deixar true, ele vai mostrar, exibir na tela. Vamos aqui em testes e a gente vai apagar esse tricat que a gente fez na aula passada. E vamos colocar aqui agora novo Ctrl.
Então, produto, Ctrl espaço, ele já dá para mim. Produto, Ctrl, recebe, novo, produto, Ctrl. E aqui eu vou colocar produto, Ctrl, ponto, show, janela. Vamos rodar o nosso programa e ver o que ele vai fazer. Então, veja que ele exibiu para a gente aqui o nosso programa, né? O nosso software, como ele está aqui, a nossa interface gráfica não está funcionando nada. Veja que está um pouquinho diferente do que da última aula, quem está acompanhando as aulas aí, porque a gente não adicionou o Look and Feel, que é aquela interface mais bonitinha que estava aqui, né? Utilizando o Nibbles, mas a gente vai fazer isso mais na frente. Agora a gente vai fazer a parte em que os dados vão cair dentro da nossa tabela. Veja que quando a gente abriu lá não tinha nada e agora a gente vai inserir na nossa tabela os dados lá do banco. A gente vai criar um método que chama público void add na tabela. E ele simplesmente vai fazer o quê? Vamos criar um array list aqui, Ctrl espaço. Ele vai ser do tipo produto e a gente vai colocar aqui lista produtos, de novo, recebe new array list. Ele vai reclamar aqui da importação, adiciona a importação do produto aqui, pronto. E a gente vai dizer que lista produtos recebe produto DAO, que a gente vai pegar o produto DAO, aqui, Ctrl espaço ele já me dá essas orientações, produto DAO.read, que ele me retorna um array list. Aqui a gente precisa adicionar a cláusula de throws, certo? Do class not found e o JavaSQL que eu expliquei já em outras aulas. Agora a gente vai precisar criar um default table model. Eu vou explicar para você o que é isso. Para a gente poder fazer as interações da tabela, a gente precisa desse default table model, que é uma classe pronta, já uma biblioteca pronta do Java, onde você pode manipular a sua tabela. É a forma mais correta de fazer? Não, mas é a forma mais simples e eu vou fazer com que você abstraia melhor o conteúdo. Eu posso estar explicando em outras aulas como você criar a sua tabela, manipular as células, manipular as linhas, que é as rows, as colunas e etc. Mas por enquanto a gente vai aprender dessa forma. Então você vai pegar aqui default table model e a gente vai dizer que é a nossa tabela. Produtos tbl model recebe, ele vai fazer com que a gente receba a nossa tabela. Como é que a gente vai pegar a tabela lá da nossa interface gráfica? A gente criou aqui produtos view e criou um método lá na classe produtos views, que é um get, dando um get da nossa tabela. Então a gente vai colocar aqui produtos view ponto get produtos tbl, que é a nossa tabela, ponto get model. E no caso a gente está retornando o modelo, o model dessa tabela. Deixa eu minimizar essa parte daqui do lado para poder ficar mais aberto. E aqui ele vai reclamar porque ele vai pedir um cast, né, que você precisa transformar essa tabela em default table model e importar também o default table model. Feito isso, a gente vai colocar aqui o nosso modelo da nossa tabela, né, que a gente criou aqui, produtos tbl model, vai iniciar com a linha 0. Isso é importante você colocar. Set num rows 0. Ele vai iniciar com 0. E agora a gente vai fazer um for de todos os dados que a gente pegou, certo? Nossa lista de produtos aqui, a gente vai fazer um for, vai percorrer ele para poder adicionar linha por linha na nossa tabela. A gente vai fazer for produto, a gente vai colocar aqui produto, dois pontos, lista, produtos. Isso aqui é um jeito de você fazer o for também. E agora a gente vai fazer o seguinte, produtos, tbl model, ponto add row, abre e fecha parênteses, a gente coloca aqui object, para ficar generalizado, cria uma array de objetos aí, né? Abre e fecha chaves, na verdade é new. Vamos criar um novo vetor de objetos. Então, por isso que eu coloquei aqui new object, né? E vai ser vários vetores de objetos. Isso aqui é uma forma clássica de você utilizar no Java aí, criar objetos generalizados. Então aqui ele vai criar vários objetos e ele não sabe que tipo de objeto é, se é inteiro, se é de algum tipo de objeto, se é string. Então, de uma forma generalizada, você coloca object. E agora a gente vai colocar aqui nosso produto, ponto, get, id. Calma que a gente vai criar esses métodos lá, por isso que ele está reclamando ali. Mas primeiro a gente vai colocar logo tudo aqui. Produto.get
nome, vírgula, não é ponto e vírgula, aqui se utiliza vírgula mesmo. Então, medida, ponto get, medida, produto, ponto get, preço, produto, ponto get, tipo. Não precisa colocar vírgula aqui. Ele reclamou desses três aqui porque o nosso produto, a nossa classe produto aqui não tem os métodos get. A gente vai criar agora. Clica com o botão direito, inserir código, getter, e a gente vai selecionar tudo aqui e vai clicar em gerar. Pronto, salva. Ele já não vai reclamar mais aqui, porque a gente já tem os nossos gets aqui no nosso produto. Salva aqui. Então aqui basicamente a gente fez com que ele percorresse a nossa lista de produtos e adicionasse, né, linhas com essas colunas aqui. Cada um desse aqui é uma coluna. Então você cria um array, certo, de colunas. Então um array de objetos, onde você bota o new object. Então cada uma vez que ele percorrer a nossa lista de produtos aqui, ele vai criar uma linha, vai adicionar uma linha com essas colunas aqui, ó, get nome, get medida, get preço e get tipo. Então a gente vai agora em nossos testes e a gente vai aqui em cima, antes de mostrar a janela, a gente vai colocar aqui produto, Ctrl.add na tabela, salvar. Então a gente criou aqui nosso teste, né, para rodar na nossa classe principal. A gente criou um Ctrl, nosso produto Ctrl, a gente não vai chamar ADAL, model ou teste aqui, entendeu? A gente vai chamar o Ctrl, que é onde vai fazer todo o processo, o controller que vai fazer o processo de adicionar na tabela, de salvar e etc. A gente vai adicionar na tabela, os dados na tabela, e a gente vai chamar a janela. Ele vai pedir aqui para a gente colocar o tricat, certo? Porque a gente tem cláusulas lá que vem da DAO. Então a gente usa o mitcat aqui. Então a gente veio aqui, ó, tricat, tá vendo? Deixa eu voltar aqui. O que foi que eu fiz? Eu vim aqui que ele reclamou e vou adicionar uma instrução tricat. Veio esses dois aqui, ficou muito grande, verboso, então eu clico aqui de novo na reclamação e boto substituir por multicat. Ele fica tudo junto, tá vendo? SQL exception e o class folding exception. Vou salvar e vamos rodar para ver se ele vai adicionar na nossa tabela o dado que a gente pediu. Conectou com sucesso. Ele deu um erro aqui. Vamos ver que erro foi esse. Eu preciso iniciar o meu banco de dados. Agora eu vou rodar o meu programa e vamos... Se vocês observarem, os valores na hora da tabela de mostrar resultados estão invertidos. Então eu peço a você que pause o vídeo rapidinho, vá lá no seu produto Ctrl e no lugar de medida você coloca preço e no lugar de preço você coloca medida. É só alterar esses dois valores que vai dar tudo certinho aí na hora de exibir na tabela para vocês, para fazer o cálculo certinho. Valeu? Voltando ao vídeo. Bom, pessoal, então aqui a gente viu, né, ó, o ID, o nome, o preço, a medida e o tipo. Então vocês podem ver aí que ele já fez a leitura lá no banco de dados, que eu só tenho um produto lá. Se você for lá no seu localhost aí, eu não vou fazer isso porque senão a videoaula vai ficar muito grande. E já exibiu para mim aqui o meu produto, certo? O ID tudo certinho aqui. Então essa videoaula eu mostrei a vocês como a gente fazer o select lá no banco de dados e através do controller, da interface controller, utilizando o padrão MVC, a gente poder fazer com que a gente poder enxergar na nossa interface gráfica os nossos produtos que estão lá. Na próxima videoaula a gente vai aprender agora a salvar no nosso banco de dados através da nossa classe controller, salvar o nosso produto, colocar aqui, ó, tudo certinho e salvar lá no nosso banco de dados. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esquece do like, se inscreve aí embaixo, certo? E também compartilha para todos os seus amigos para poder a gente estar aumentando a nossa comunidade aí, ok? Muito obrigado, um abraço e eu fui!